Oi, gente, tudo bem? Eu sou Fernanda Garcia, facilitadora de barras de Axis, e eu atendo com barras de Axis e eu facilito classes de barras de Axis também. Hoje eu venho contar mais um pouquinho para vocês do que são as barras de Axis, que muita gente ainda tem dúvidas, né? Muita gente pergunta, ainda não conhece, e espero que eu consiga responder e tirar as dúvidas de vocês. Então, as barras de Axis, o Axis Consciousness, né, o acesso à consciência. Barras de Axis é uma classe, a porta de entrada para o mundo do Axis Consciousness, né? Ela é um acesso, ele é o início do acesso à consciência, né? Então, as barras de Axis, elas são 32 pontos na cabeça, que quando tocado suavemente pelo terapeuta, pelo praticante de barras de Axis que vai atender você, esses 32 pontos, eles se conectam com todas as áreas da nossa vida. O que quer dizer isso? Tem as barras de banda de implantes, que são todos os nossos implantes que nós mesmos e mesmas implantamos, né? Por exemplo, o implante do medo, o implante da dúvida, o implante da culpa e muitos milhões de outros implantes que nós mesmos colocamos no nosso cérebro, né? Digamos assim. Depois temos as barras, a banda de poder, temos as barras do dinheiro, temos as barras da sexualidade, temos as barras bondade, gratidão, paz e calma, cura, alegria, tristeza, deixa eu ver mais, comunicação. São 32 e elas se conectam, mas como que elas se conectam? Quando a practitioner, né, de barras de Axis vai tocar nos pontos, o que acontece é comprovado cientificamente, tá? É que se conectam com as sinapses neurais e liberam esses bloqueios, esses traumas, crenças, né? Crenças limitantes ou crenças até possibilitadoras, porque crenças são sempre crenças, né? Em algum ponto ela vai nos limitar de ir além, né? De acessar o nosso ser infinito e limitado que nós somos. Então, dissipando e eliminando através das sinapses neurais essas crenças, esses bloqueios, pontos de vistas, tudo que a gente viu nessa e muitas vidas, né? Tudo que a gente passou, tudo que a gente viu, tudo, por exemplo, com relação a tudo, relacionamentos, dinheiro, trabalho. Eu tinha uma vizinha na infância que brigava todos os dias com o marido. Ela e o marido brigavam muito e eu cresci achando que relacionamento é isso, que relacionamento não dá certo, que os homens são agressivos, que as mulheres, né, são desse jeito e que juntos não dão certo. Então, os meus relacionamentos nunca deram certo. Ou senão os pais brigando, né? E a pessoa cresce vendo isso e isso são crenças que estão limitando a pessoa de ter um relacionamento afetivo, amoroso e também um relacionamento com todas as pessoas do sexo oposto, né? Imagina quanto limita a nossa vida. Dinheiro não é fácil de ganhar, dinheiro, o que você gosta de fazer não dá dinheiro, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é o mal do mundo. Olha quantas crenças que a gente tem sobre dinheiro e a gente nem sabe, né? Aí a gente trabalha e o dinheiro não entra, o dinheiro chega e sai. Por quê? Porque tem muita crença ali dentro, limitando, bloqueando para que o dinheiro flua na sua vida, na nossa vida, de maneira fácil, alegre, né? Como deveria ser, porque o dinheiro é luz, né? Um outro assunto aí. Dinheiro é luz, dinheiro é feito da mesma coisa que nós, de luz. Né? E não tem polaridade, dinheiro não é bom e nem é ruim, né? Cada pessoa vai usar para aquilo que ela quiser, né? Mas o dinheiro em si é só uma energia, ele não tem nenhuma polaridade. Então ele vai te ajudar se você quiser fazer alguma coisa boa, né, com ele. E vai ser ruim se você fizer algo ruim com ele também, né? E depois o que tem os medos. Enfim,
Quando nós fazemos uma sessão de barras de Axis, que a gente diz que nós corremos as nossas barras, nós começamos a eliminar e dissipar todos esses medos, esses traumas, bloqueios, pontos de vista, crenças, tudo que a gente armazenou, digamos assim, em várias pastinhas no nosso cérebro. Quando a gente começa a eliminar tudo isso, a gente começa a viver num espaço, né? A gente diz assim, num espaço que tudo é possível, né? Ou pelo menos assim, tem muito mais possibilidades possíveis do que antes. Você começa a ver que as situações na sua vida já, por exemplo, assim, algo que você ficava muito irritada. Nossa, isso eu não aguento ver aquela pessoa que já fico irritada. Você começa a perceber que, nossa, nunca mais aconteceu isso, não sei porquê. Alguma coisa ali dentro liberou aquele bloqueio, aquela conexão que você tinha com aquele sentimento, com aquela memória, que trazia irritação com relação àquela pessoa, àquela situação. Por exemplo, você começa a buscar, você tem que tomar uma decisão na tua vida, né? E você começa a buscar possibilidades que estão além daquela caixinha, daquela pastinha que você tinha antes. Quando você corre as barras e elimina suas considerações, pontos de vista, traumas, você não repete mais padrões, não vai buscar lá na mente aquele mesmo padrão, né? Aquela mesma solução que gerava sempre a mesma situação acontecendo na sua vida. Você começa a ampliar, né, as suas possibilidades. Agora eu vou tomar essa decisão, mas eu posso escolher diferente. Agora eu vejo que eu posso escolher diferente, que eu tenho muito mais possibilidades do que eu achava. Mas por que antes a gente não via? Por que antes você não via? Porque antes você ia buscar lá na pastinha, em todas as coisas que você achava que poderia acontecer, que era somente aquilo que você achava que você poderia escolher. Por quê? Porque a tua mente sabia disso, a tua mente te dizia isso. A mente é brilhante, mas o nosso ser infinito e ilimitado e a nossa sabedoria é muito maior, é muito superior à mente. E quando a gente elimina todos esses pontos de vista e limitações da mente, a gente começa a buscar a nossa sabedoria interior, né, nos nossos registros e começa a fazer escolhas muito além daquilo que a gente fez a vida inteira. E a vida começa a ficar mais fácil, tudo começa a ficar mais claro, mais simples, mais leve. Então, gente, correr as barras é algo maravilhoso. Só que assim, vai acontecer em uma sessão? Não. Cada pessoa acontece diferente. Tem pessoas que estão mais abertas, mais receptíveis, então elas vão receber um pouco mais. Tem pessoas que ainda estão um pouco fechadinhas, então elas vão receber um pouquinho menos. Mas as barras também dizem respeito a gente aprender a receber. Porque desde pequena a gente nunca aprendeu a receber, né? A gente recebe um presente e às vezes a gente sente até culpa por estar recebendo aquele presente. E tem gente que nem gosta porque daí fica devendo algo para aquela pessoa. Agora eu vou ter que um dia fazer alguma coisa por ela, comprar alguma coisa para ela porque ela me deu esse presente. Olha só o tamanho do nosso bloqueio com relação a receber, né? Alguém te dá alguma coisa, você diz, não precisa, não precisava. Enfim, a gente não aprendeu a receber, a gente só aprendeu a dar. E o certo é dar, é servir, é fazer tudo pelos outros. E nós? A gente nunca aprendeu realmente a fazer coisas pela gente. Então as barras, elas dizem respeito também e elas ensinam muito a gente receber. Quando a gente se abre para receber uma sessão de barras, a gente já está iniciando o processo. Quando a facilitadora, a praticante de barras, ela começa a tocar na sua cabeça e a dissipar, eliminar todos esses traumas, é como se você fosse fazer
quando a gente faz uma limpeza no computador, assim, sabe, tira tudo que já não serve mais, é como se fosse isso. E aí, quando você começa a correr as barras, você começa a aprender a receber cada vez mais. E aprendendo a receber, você começa também a receber tudo aquilo que você sempre pediu, que você sempre quis, né? Que você pede nas suas orações, que você pede para o universo. Mas não adianta pedir se a gente não tiver aberto para receber. A pessoa, o universo, Deus quer te dar, mas você tá lá todo cheio de bloqueio, né? Tudo bloqueado, parece que tem um muro em volta. Então, quando você começa a correr as barras, esse muro vai caindo, você vai se abrindo e aprendendo a receber cada vez mais. E esses bloqueios, traumas e limitações vão limpando, eliminando cada vez mais. Por exemplo, o Gary Douglas, quem canalizou essa técnica, barras de Axis, há mais de 30 anos, ele corre as barras dele até hoje. Desde que eu conheci o mundo do Axis e eu comecei a fazer os cursos, hoje eu já sou facilitadora, já dou as classes de barras de Axis, eu corro as minhas barras toda semana e eu me auto-aplico todos os dias também. E é uma diferença enorme quando eu não corro as minhas barras. Se tem alguma semana que eu não corro as minhas barras, eu já vejo muita diferença e muita coisa na minha disposição. Por que a gente não pode dizer muito o que vai acontecer? A gente fala, né? As barras de Axis são boas para quê? Para dormir melhor, para ficar mais calmo, mais tranquilo, para ter mais foco, mais criatividade. Ela melhora, aumenta a libido, ela aumenta a qualidade as crianças que vão para a escola, né, a faculdade, tudo, a qualidade dos estudos, a atenção. Que mais? Tem muita coisa que eu não tô lembrando. Além dessas muitas coisas, né, que eu sempre coloco no meu Instagram, textos e mais textos, dizendo o que são as barras, além de tudo isso, elas são, assim, infinitamente mais, porque cada pessoa vai dar um relato, eu já escutei tanta coisa. Então, as semanas que eu não corro as minhas barras, eu vejo diferença no meu humor, na minha alimentação, na minha produtividade, na minha energia, fico meio que sem disposição. O meu intestino funciona mal, porque meu intestino sempre funciona mal. Depois que eu comecei a correr as barras, ele ficou certinho. Certinho, é incrível, eu nem sabia disso também. Que mais? O relacionamento com as pessoas fica muito mais fácil. O relacionamento com o marido, com o namorado, com os filhos, com os pais, com os colegas de trabalho, com todo mundo. Fica mais fácil, mais leve. Então, eu recomendo, óbvio, para todo mundo. E quem quiser conhecer também, ser um facilitador, uma facilitadora, o pré-requisito é fazer 3 classes de barras de Axis com 3 facilitadoras diferentes. Por quê? Porque cada uma vai colocar, vai ensinar diferente a mesma apostila, mas vai ensinar diferente. Então, você vai absorver energias diferentes. Mas isso é assunto já para outro vídeo. Nesse vídeo eu queria explicar um pouquinho como são as barras de Axis, como elas funcionam, para que elas servem, a minha experiência. Minha vida mudou completamente depois que eu comecei a correr as minhas barras. Com tudo isso que eu falo, né? Eu parei de repetir padrões. Padrões de relacionamento foi algo que eu sempre repeti. Parece que eu trocava de namorado e era o mesmo. O corpo era diferente, mas a alma vinha um pouquinho melhorada, né? Cada vez melhorava um pouquinho, mas era muito parecido. Por quê? Porque eu vibrava naquela energia, porque eu buscava nas minhas pastinhas, na minha mente, na minha energia, no meu registro, sempre a mesma coisa. Como eu fazia sempre a mesma coisa, vibrava sempre a mesma coisa, estava fechada para receber coisas diferentes, eu recebia sempre uma coisa parecida, né? Relacionamentos parecidos, tudo parecido. Quando eu comecei a correr as barras, eu me libertei desse padrão
que eu mesma coloquei na minha vida, né? Porque a gente não pode culpar os outros, né? Ah, porque o meu namorado faz isso, a minha namorada faz isso, a minha mãe faz isso, meu pai faz isso. Não. O que vai adiantar? Nada, você vai ficar a vida inteira culpando as outras pessoas. Quando você começa a olhar para você e a ver que é a origem, a fonte de tudo que acontece na tua vida e até das outras pessoas com relação a você, é você mesma, você mesmo, aí sim você pode ter a possibilidade, e você tem, né, de mudar isso. Porque quando a gente está culpando o outro, como é que eu vou mudar alguma coisa na minha vida se é o outro, né? E quando a gente vê que é a gente começa a mudar e muda muito. É só começar. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!